Faça como Fernando Correia e Jaime José de Oliveira. Use conversas.cruzadas@tvcom.com.br para mandar um recado por e-mail. Ou então o Twitter, @conversacruzada, no singular, hein? E já que falei de e-mail, de Twitter, tvcom.com.br. Lá você, em qualquer dia, em qualquer horário, revê todos os programas da série Conversas Cruzadas. E de resto, outros vídeos da programação da TV Com. Habitue-se, tvcom.com.br. Eu quero ver o que o Adelir respondeu. E ele vai responder agora. O governador Tasso Genro, Adelir, vai reenviar esses projetos que retirou? Qual a estratégia? Eu creio que... É possível manter governabilidade sem esses projetos aprovados? Não, sempre haverá algum tipo de dificuldade, mas o governo, quando tem que recuar em algum projeto, ele faz a sua discussão novamente, tá? Isso vai ser feita uma discussão com secretários, com a base do governo, enfim, haverá um momento de maturação do que volta ou não volta. O que eu achei estranho, e talvez a oposição possa explicar as razões, é essa questão, essa má vontade com o Banrisul, né? Um banco espetacular, que cresceu enormemente, uma gestão competente do Túlio Zamin. Por sinal, quando ele esteve na prefeitura, botou a Carris nas estrelas, e hoje está essa coisa que deixaram a Carris aqui em Porto Alegre. Por que vocês são contra que o Banrisul tem uma carteira de cartões de crédito e tal? Por que nós não podemos ser mais competitivos? Um banco, além de fomento, e tem fomento no Banrisul, tem empréstimos para investimentos de capital de giro. Este é um dos projetos retirados? Por exemplo, eu estou dando esse exemplo. Né? Vamos perguntar. Giovanni Phelps, por que o Banrisul, o governador, sentindo que talvez perdesse, retirou o projeto? Bom, talvez a primeira pergunta que devêssemos fazer era por que ex-sócios do Daniel Dantas, tão execrado pelo PT e rotulado como o corrupto maior neste país, fossem os que fizeram o estudo primeiro, com um bom dinheiro sendo pago, da viabilidade em relação à criação dessas autarquias, dessas empresas que permitissem um segmento e um braço do Banrisul serem criados para administrar os cartões de crédito e outra empresa para administrar os seguros. Só isso já nos dá um certo calafrio, um certo arrepio. Eles são os campeões de dizer que tem que ter parceria público e privado, de que o Estado é grande demais. Isso é discurso dos tucanos e alguns setores do PMDB, especialmente do PMDB gaúcho. Eu acho o seguinte, o nosso governo vai ousar mais. Mas se é tão bom o projeto do Banrisul, por que retiraram? Por que retiraram? Não deixaram votar? Ele ia ser reprovado porque uma parte do PDT agora ficou num certo não conseguiram nem a totalidade da base? Mas é isso, do governo? Cobrar. É isso. Deputados de dentro do governo não queriam votar. É a sua visão, deputada Marisa? Eu acredito que o Banco do Rio Grande do Sul é importante porque ele se torna um ponto de equilíbrio dentro do Estado e uma fonte financeira para os empreendimentos e programas do Estado. E ele se tornar competitivo, tendo cartões de crédito e seguro, porque hoje ele acaba sendo parceiro de empresas que fazem isso. Quem leva o maior lucro não é o banco, ele apenas fica com um pequeno percentual. Por que não pode ficar para o banco e se tornar ali uma fonte e um fundo de financiamento para o microcrédito? Nós queremos preservar tanto o Banrisul, que foi no governo do PMDB, que nós queríamos o Banricompra, um sucesso, um case de sucesso. Totalmente então favorável. Vamos fazer um case de sucesso. Totalmente Só que favorável. este projeto, esse governo, e aí o deputado Lucas está coberto de razão, extremamente imperial, arrogante, especialmente quando tinha maioria consolidada na Assembleia Legislativa. Ele disse que o governo discute muito. Foi o que o deputado Lucas disse. Internamente, mas não na Assembleia Legislativa. Bom, ocorre o seguinte, o que estava nas entrelinhas, nas vírgulas e pontos e vírgulas do projeto do Banrisul, é que de certa forma nos atemorizava. O que, por exemplo? Dava margem, quem sabe, até uma coisa fantástica, que é a questão da privatização. Quem ousaria imaginar que o PT pudesse permitir essa possibilidade ali adiante? Alguém poderia dizer, mas está na Constituição, tem que fazer uma consulta para o Banrisul. Para o Banrisul, mas para uma empresa diferente como esta, da forma como ela ia ser constituída, talvez a Constituição não seria um guarda-chuva suficiente para protegê-la. Giovanni, então, estas questões nos atemorizavam. Nos atemorizavam. Eu estou deixando a conversa solta enquanto não falarem dois ao mesmo tempo. Pois não, Adelir?
Aí eu tenho que... O Rio Grande do Sul tem 3 bancos. É sócio com outros estados do BRDE, um banco importante. Nós recriamos o Badesul num patamar superior do que era a Caixa RS. A Caixa RS já foi importante. E temos o Banrisul. E queríamos incrementar mais e mais, porque nós não podemos ficar na mão do capital financeiro internacional mandando e desmandando. Nós temos que ter banco de fomento. Olha o microcrédito, nós temos 38 mil pessoas atendidas com microcrédito. Quando o senhor diz que queriam, significa desistência? Não querem mais? O Adelir disse, queríamos, como houve a necessidade da retirada, eu pergunto, não querem mais ou não, vem a carga? Eu acho que essa questão, especialmente essa, é meio pacífico voltar essa discussão. Como voltaríamos a outros debates. Eu quero provocar a oposição para me explicar por que gastavam tão pouco em saúde. Nós estamos gastando em saúde, os hospitais nunca receberam tanta grana. Deputado Lucas, o que precisaria... Mas há uma má informação. Os hospitais filantrópicos nunca tiveram situação de tamanha penúria como estão vivendo agora. Deputado Lucas, por favor. O que precisaria mudar no projeto do Banrisul para que ele fosse aceitável pela oposição? Na verdade, Brito, o que nós gostaríamos, em primeiro lugar, como oposição, é ter tido a condição da discussão do projeto nas comissões de mérito, que nós pudéssemos levar até a Assembleia Legislativa os pontos que não eram favoráveis e contrários, porque muitas coisas dos projetos que o governo retirou, algumas coisas nós éramos favoráveis, outras nós éramos contrários. Agora, não adianta o governo vir aqui e tentar vincular o problema da oposição com um projeto, com o projeto do Banrisul, ou projeto A, ou projeto B. É que a falta de habilidade que o governo teve em compor esses projetos e mandar para a Assembleia Legislativa foi quem prejudicou o andamento desses projetos na própria Assembleia Legislativa. E a gente vê que o caso, por exemplo, se pegar o projeto das RPVs, eu falei como um projeto criminoso. O cidadão que tem precatório, que tem que se enquadrar nas requisições de pequeno valor, segundo o governo Tarso, ele não poderia mais se enquadrar até 40 salários mínimos, reduziria para 10 salários mínimos. A fila dessas pessoas acima de 10 salários mínimos aumentaria muito. E tem muitas pessoas no estado do Rio Grande do Sul que têm RPVs ainda por receber. E o pior de tudo, que as pessoas não estão se dando conta, deputado Giovanni, que nós teremos um grande passivo de precatório no futuro desse estado. Porque a diferença do reajuste do IPCA, que o governo diz que paga o piso, até o piso do Fundeb, que o Tarso prometeu na campanha, que tinha assinatura dele e que não pagou, essa diferença até o final do governo Tarso vai fechar na casa dos 10 bilhões de reais. E os professores já começaram a entrar na justiça requisitando essa diferença de valor do seu salário, que é avaliado pelo IPCA, da diferença que deveria ser por lei pelo Fundeb. E esses 10 bilhões vão ser cobrados como? Por precatório, porque o governo vai pagar por precatório porque não tem condições de pagar. Eu acredito, Brito, que de fato a oposição é parceira para buscar a melhoria dos projetos. Tem projetos que isso é verdadeiro. Eu acredito que há uma intenção boa, porque é difícil dizer que não se quer melhorar o nosso banco. Eu tenho esperança que haja uma mesa onde se negocie esses pontos e se construa uma solução. Nós estamos à disposição. Mas nós pedimos, a deputada sabe, a deputada Marisa sabe, nós pedimos, eu sou líder do partido, o Giovanni também é líder do partido dele na bancada, na Assembleia. Nós pedimos mais de uma vez para o líder retirar o projeto para que nós pudéssemos debatê-lo. Não tivemos a condição da retirada deste e de outros projetos. Só retiraram porque perderiam, porque não conseguiam compor nem com a base, nem com os deputados do PDT, com os deputados do PSB e com o do PTB. Também, mas tem solução. Espero que sim. A solução agora, tem algumas é ter coisas... proposta clara do que a oposição tem a propor, que até agora não fez. É contrária, mas não disse exatamente agora, o que quer. Agora, tem algumas coisas, Brito, que não estava mais no dicionário do Estado e dos seus governos. Polo naval e hidrovias. Nós estamos hoje já concluindo os estudos de batimetria da hidrovia do Mercosul. Estamos uma parceria grande com o Uruguai. Nós vamos ter navegabilidade dos nossos rios. Teve reunião hoje em Brasília para discutir a questão... Tudo matéria federal, né? Tudo federal. Não, estamos parceria com o Estado, porque inclusive o Porto de Estrela está sendo negociado para passar para a SPH,
porque é um absurdo que as docas do Maranhão dirijam o Porto de Estrela, entendeu? Então nós vamos mudar isso. Agora, já foi construída por nosso incentivo uma associação de prefeitos pró-hidrovia do Mercosul. Isso é uma parceria do Estado com o governo federal. E o polo naval, claro, tem investimentos federais, mas tem a parte do Estado. Da oposição. Em Adeli, relação a isso era esse tema. esquecido, Em isso estava Em esquecido. relação a essas questões, nós não temos o que discrepar. Talvez uma das maiores contrariedades que eu tenho enquanto opositor, enquanto gaúcho... Guarda essa contrariedade para abrir o próximo bloco. Pois não. Eu comecei 2 blocos com a situação, os 2 blocos de agora eu vou começar com a oposição, começando pelo Giovanni Feltz, que guardou na memória, não vai Com esquecer? certeza. Então tá. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br é o nosso e-mail. O Twitter é @conversacruzada. Venha logo.